voltar para o Brasil, vai para São Paulo para trazer essa história aqui, detalhes dessa história aqui. Um acidente com Porsche tem tomado conta do noticiário paulista e do Brasil todo. Essa história tem repercutido pelo Brasil todo. Foi esse acidente com um Porsche, com um Fiat Palio, que envolveu já uma prisão de uma vítima e também a mudança de versões entre envolvidos. A gente vai entender mais os detalhes, os desdobramentos dessa história toda com o repórter Rodrigo Tamaro. Tamaro, muito bom dia, é um prazer conversar contigo aqui no Acorda Metrópolis, estúdio novo aí em São Paulo, hein? Isso, estamos aproveitando a novidade aqui. Bom dia, Natália. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Vamos falar sobre esse acidente, Natália. A polícia está investigando as circunstâncias da batida, mas também apura um possível falso testemunho da mãe do suposto motorista dessa Porsche. Vou recapitular o acidente. A batida aconteceu na manhãzinha da segunda-feira no túnel Ayrton Senna, na Zona Sul, aqui de São Paulo. E a mãe do suposto motorista dessa Porsche deu depoimento, prestou depoimento na delegacia, disse que era ela quem estava dirigindo o veículo. Ela afirmou que tinha buscado o filho numa balada e que eles iam para o Guarujá, no litoral aqui de São Paulo, no momento dessa batida. Ela falou que não sabia explicar por que o acidente aconteceu, mas relatou que o carro era novo, Ela havia comprado o carro há pouco tempo e por isso ela não estaria acostumada com o volante, com a direção dessa Porsche. Mas por que a polícia apura esse falso testemunho? Porque o relato da mãe, da proprietária da Porsche, contradiz a versão das vítimas do Palio atingido ali no túnel. O que as vítimas disseram, elas foram socorridas com ferimentos leves e foram ouvidas no próprio hospital, e ali na primeira versão dada aos policiais, elas disseram que era um homem quem dirigia o Porsche e afirmaram que a mãe dele, que relatou estar no volante, sequer estava no local. Então, as testemunhas enfatizaram que era um homem. As próprias imagens das câmeras de segurança do túnel também mostram que era um homem que saiu do veículo. Aí a mãe afirmou que ela não saiu do Porsche porque ela ficou com dor na coluna e orientou o filho a ir até as vítimas e fazer esse primeiro contato com as vítimas. As vítimas deram esse relato no depoimento, falaram que de fato foram procuradas por esse filho, que seria o suposto motorista da Porsche, mas negaram então que a mãe estivesse presente no local, por isso a investigação do suposto falso testemunho. Inclusive, esse próprio homem, motorista, suposto motorista da Porsche, ele foi identificado como Guilherme e ele mesmo assumiu que consumiu bebidas alcoólicas, Então ele estaria aí no volante, teria consumido bebidas alcoólicas, estava acompanhado de uma garota de programa. E o que as vítimas relatam também é que ele estava em um suposto racha, ele era acompanhado por 3 outros veículos. A mãe também negou essa versão no depoimento, disse que estava sozinha e relatou, portanto, que o acidente aconteceu enquanto ela estava no volante. E daí, como você mencionou, é uma certa reincidência de acidentes envolvendo Porsches aqui no Brasil, Foram 10 nos últimos 2 anos. O Metrópolis procurou a empresa se manifestou, disse que lamenta as mortes, mas também afirmou que não pode se responsabilizar por ações individuais dos motoristas. A Porsche afirmou que mantém iniciativas de orientação aos motoristas e também disse que está comprometida com a segurança viária, Natália. Tamaro, eu lembro, infelizmente não tem como não lembrar de uma tragédia terrível que aconteceu em São Paulo em 2011, que foi a morte do Vitor Gurman. Ele voltava a pé de uma festa, um estudante, tinha 20 anos, 24 anos. Ele foi atropelado por uma Land Rover que capotou várias vezes. E por que não dá pra gente se esquecer ou não se lembrar dessa história? Porque teve ali a mesma situação. A gente sabe que a polícia está investigando esse caso todo que você trouxe agora, o Tamaro, mas lá na época, na história do Vitor Gurman, teve ali a nutricionista Gabriela Guerreiro,
que num primeiro momento não é colocada como quem estava dirigindo o carro que atropelou o Vitor Gurman, que era uma outra pessoa, o empresário, o namorado dela, enfim. E depois, anos depois, a gente tem uma situação de resolução aí do caso. Mas também teve isso, só que no caso do Vitor Gurman foi extremamente trágico, porque teve a morte do Vitor Gurman. Nesse caso agora, que a gente está falando, as vítimas tiveram esses ferimentos leves, como você falou, e prestaram seus depoimentos ainda no hospital. No caso lá do Vitor Gurman, ele foi morto, então não tinha a testemunha principal para conseguir falar. Nesse caso agora, e tem essa diferença muito importante, as pessoas falaram. Não era nem uma mulher que estava dirigindo, era um homem, e a mãe que está aí falando não estava nem no local do acidente. Essa situação toda que vai continuar sendo investigada. Rodrigo Tamaro está em cima disso e volta a qualquer momento com mais detalhes, né, Tamaro? Volto sim. Só, Natália, para fechar um detalhe também, a prisão das vítimas, né? Você está comentando sobre essa questão da vítima. Tem essa curiosidade de que uma das vítimas, o motorista do Palio, foi preso, mas a prisão não está relacionada ao acidente. Ele foi preso porque ele era procurado pela justiça por dever pensão alimentícia. Mas é isso, a gente segue acompanhando e volta com atualizações. E nesse caso específico tem essa curiosidade, né? Uma das vítimas foi presa, mas aí, por uma outra história, como se envolveu no acidente, conversou com a polícia bateu todos os dados e entendeu aí que tinha esse ponto a ser verificado. Valeu, Rodrigo Tamaro, repórter da redação de São Paulo, que está em cima dessa história em mais um acidente com uma Porsche no Brasil e em São Paulo. Valeu, viu? Bom programa para vocês, boa tarde para todo mundo. Volte sempre. Boa manhã, né? Tamaro já está adiantando o relógio aí. Bom, vamos seguir aqui no nosso